De volta ao Brasil, a defesa de Jair Bolsonaro protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que seja revogada a prisão domiciliar e a proibição de uso das redes sociais, após a PGR não denunciá-lo por coação. O requerimento foi apresentado no âmbito do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, acusado de usar sanções americanas para intimidar autoridades brasileiras e tentar alterar as ações contra o ex-presidente. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada com base nessa apuração, com o judiciário alegando que o líder conservador financiava a atuação de Eduardo em território norte-americano. Com a Procuradoria-Geral finalizando a sua denúncia e não incluindo Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente afirma que não há base legal e jurídica para a manutenção dessa prisão. Começar essa com o Cristiano Beraldo, porque o pedido parece fazer todo sentido, né, Beraldo? Basta esperar qual será o posicionamento do judiciário, né? O problema é que nada faz sentido nesse caso, né, Caniato? Então, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio lógica, porque as decisões que são tomadas em relação a tudo que envolve Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal parece ter um cunho emocional muito grande. Então, as decisões que são tomadas, tanto no julgamento quanto essa decisão sobre a prisão domiciliar, a gente pode se lembrar também da repercussão que teve a entrevista que foi dada por Jair Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal reagiu de uma forma violenta e tal. E não faz sentido, né? Quer dizer, o fato dele estar em casa com tornozeleira eletrônica e com um número enorme de policiais vigiando, ele não é o Marcola. Aliás, devia ter policial vigiando aqueles dois que fugiram do presídio federal logo no início aqui do governo Lula. Então, a gente vê que há uma ação sempre desproporcional à realidade. Seria natural que essas medidas restritivas fossem suspensas e que se esperasse o resultado, então, do julgamento, que já terminou, a sentença foi proferida, há agora trâmites administrativos e do processo que precisam ser percorridos para que, então, finalmente chegue o momento de se cumprir a pena. Agora, fora isso, tudo parece ser um grande excesso e decisões, uma sequência de decisões emocionais e não decisões efetivamente legais. Bolsonaro pede para que o STF reveja a decisão. Os advogados justificaram que não há base legal para a manutenção dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar a situação que envolve Jair Bolsonaro, o pedido que foi feito ao STF, e aí as pessoas da nossa audiência são muito engraçadas, muitos escreveram o seguinte: será que o PGR levou bronca de alguém, Dávila? Na verdade, os advogados estão fazendo o que é certo, que é a lei. Mas como foi um julgamento político, tudo pode sair do Supremo. É uma caixinha de surpresas. Será que sairá uma resposta jurídica e técnica, como foi o voto de Fux, ou sairá uma decisão política que não tem nada a ver com o direito e que não deveria ser o papel do Supremo Tribunal Federal? O problema é que neste mundo onde nós perdemos a referência dos valores, da Constituição, das regras do Estado Democrático de Direito, a única coisa que sobra é opinião pessoal e preferência política. Por isso, é imprevisível qual será a reação do Supremo Tribunal Federal com um pedido técnico, embasado na lei, mas que, infelizmente, ultimamente, não tem muito peso no STF. Pois é, mas precisaríamos aguardar qual seria a justificativa do Supremo para não atender a esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro. Porque foi publicada a ata do julgamento dos atos da suposta tentativa de golpe no dia de hoje. Então são 60 dias para publicar o acórdão, depois tem mais alguns dias para as defesas se manifestarem. Então não dá para você determinar uma prisão, sendo que não foi concluído o processo, né? O trânsito em julgado em relação ao outro processo. Isso diz respeito à atuação de Eduardo Bolsonaro. Então há uma confusão no ar.
chamar o Mota para trazer também suas análises sobre o pedido dos advogados de Jair Bolsonaro e a possibilidade da prisão domiciliar ser revogada. Mota. Me parece um esforço de buscar lógica em locais onde ela não tem muita razão para existir. Uma coisa que começa baseada no absurdo, é pouco provável que mais na frente ela seja suscetível à razão. O único argumento capaz de convencer um poder que faz o que quer é um poder igual ou maior. Eu acho que o recurso à lógica, à moral e à lei não parece ser suficiente. Mostre-me o homem e eu te mostrarei o crime. Essa era a frase do chefe da polícia política de Stalin, Laurent Beria. Beria era o responsável pelas investigações que incriminavam os inimigos políticos de Stalin. Esses inimigos eram humilhados, depois levados para julgamentos espetáculo, que sempre terminavam em condenação. Até que um dia, o investigado e humilhado e condenado foi o próprio Laurent Beria. Agradecer as pessoas que enviam mensagens. Eu queria pedir que vocês participem da enquete do dia, publicada no portal jovempan.com.br e também no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Trata justamente da questão que envolve a anistia, a dosimetria, principalmente a sua avaliação sobre a dosimetria. Você é a favor ou é contra? É a favor da redução de pena, já que o PL da anistia dificilmente vai avançar? Ou você é contra porque acha que é a anistia que tem que ser aprovada? Vote em jovempan.com.br ou no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. Tem várias notícias importantes e as análises dos nossos comentaristas. Eu conto com você. Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E nós falávamos antes do break comercial sobre um pedido da defesa de Jair Bolsonaro após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que não denunciou Jair Bolsonaro, somente o filho dele, em relação a essa atuação que acontece nos Estados Unidos, essa avaliação de que Eduardo Bolsonaro estaria atuando, articulando medidas contra o governo brasileiro, contra instituições da República. E aí, como Jair Bolsonaro não foi denunciado e ele teve a prisão decretada justamente no âmbito desse episódio, a defesa entende que não há base legal para a manutenção dessa prisão domiciliar e a defesa formaliza ao STF o pedido de revisão dessa decisão. Mas, muito em breve, ao que tudo indica, uma prisão será decretada para o cumprimento da sentença do julgamento que tratou da suposta tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Vocês acompanharam todos os detalhes aqui na programação da Jovem Pan. Bem, eu me estendi só para receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, todos sempre muito bem-vindos aqui à programação da Jovem Pan. Jair Bolsonaro pode sim ter a prisão domiciliar revogada, porque a defesa, os advogados de Jair Bolsonaro fizeram um pedido ao Supremo para que a Corte reveja essa decisão, não há base legal, segundo os advogados, para que a Corte mantenha a Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. E aí é preciso considerar quais seriam os prós de algumas semanas ou alguns meses podendo circular livremente. Deixa eu passar para o Mota, porque há uma questão, inclusive, política para nós analisarmos caso a prisão domiciliar seja revogada e Jair Bolsonaro seja autorizado, por exemplo, a usar as redes sociais. Ele possivelmente imagina que terá de cumprir por um período, independentemente de PL da dosimetria, PL da anistia, ele compreende que precisará cumprir algum tempo de detenção, se em regime fechado ou se em casa. Mas caso seja concedida a liberdade a ele por algumas semanas ou alguns meses, seria o momento de ele aproveitar e fazer os comunicados necessários, como transferir o seu capital político para alguém, utilizar as redes sociais para se comunicar com o seu público. Você acha que deveria usar esse período para isso também, Mota? Que tipo de liberdade é essa, Canhato? É uma liberdade
que a qualquer momento pode ser revogada, é uma liberdade que está aguardando a execução de uma sentença que já foi transitada em julgado, é uma liberdade que depende de um outro inquérito que foi aberto, acho que semana passada, né? Que liberdade é essa? Que tranquilidade, segurança Jair Bolsonaro vai ter para exercer qualquer dos seus direitos, principalmente o direito à liberdade de expressão? Eu vejo isso de uma forma muito negativa, tudo que está acontecendo. Eu não estou vendo essa situação se encaminhar para nenhum tipo de solução. Essa insegurança permanente é uma mensagem muito clara. A única saída que está sendo oferecida para Jair Bolsonaro é se posicionar completamente fora do jogo político. É também muito difícil para a gente que está aqui saber o que realmente está acontecendo. Como Bolsonaro não pode se manifestar, aparece muita gente para dizer que ele disse isso, que ele fechou tal acordo, e é praticamente impossível a gente separar o joio do trigo. Em relação à nossa enquete, aqui no nosso chat, Patrícia Lins, anistia já, Otacílio José, eu sou contra a anistia, sem nenhum tipo de anistia. Rosângela Pereira, não, nada de pena reduzida, tem que soltar. Obrigado pela manifestação das pessoas que participam também do nosso chat. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque, Beraldo, uma coisa é um filho se utilizar da sua rede social para transmitir uma informação. Olha, meu pai disse que seria bom que todos apoiassem o candidato X. Outra coisa é o próprio Jair Bolsonaro se manifestar em suas redes sociais. Se isso acontecer, se ele for liberado da prisão domiciliar, se ela for revogada e naturalmente puder usar as redes sociais, talvez seja o momento de ele se comunicar com a sua base de apoiadores, não? Eu acho que ele tem que ter uma outra prioridade, Canhato, que é se comunicar com os partidos que parecem hoje estarem seduzidos a abandonar o projeto que estaria vinculado ao nome escolhido por ele, para que esses partidos possam rever a sua posição e entender que vale mais a pena caminhar com Jair Bolsonaro. São partidos oportunistas, como eu disse desde o início, são partidos que estão ali buscando aquilo que é melhor para ele, para os caciques políticos e para os próprios partidos. Então, Jair Bolsonaro terá que ser muito hábil nessa negociação e, enfim, no meu ponto de vista, indicar de imediato quem será esse nome apoiado por ele, para que ele, que obviamente está aí prestes a ter que encarar a prisão que lhe será decretada em razão do julgamento do processo da trama golpista, então ele precisa nomear alguém que terá autoridade para ir fazendo as costuras necessárias para que, ao chegar nas eleições daqui a um ano, as eleições começam em agosto, né, a campanha eleitoral começa em agosto, meados de agosto de 2026, então daqui a um ano essa candidatura tem que chegar forte, porque se ele ficar sentado em cima dessa escolha, achando que com isso continuará sendo adulado, mesmo quando estiver impedido de circular, me desculpe, isso é uma ficção. A política, e ele sabe muito bem disso, afinal de contas ficou 28 anos na Câmara e depois foi presidente da República, a política não funciona assim. A política toma o seu curso, a política ocupa os espaços que estão vazios. Então, ele, na minha opinião, deveria articular com os presidentes de partido e deveria, sobretudo, indicar quem será o candidato apoiado por ele nas eleições de 2026. Passar para o Dávila, porque, Dávila, há reais chances, há reais possibilidades de Jair Bolsonaro ter a prisão domiciliar revogada no âmbito dessa denúncia, que não inclui somente o seu filho Eduardo Bolsonaro, e eu acho que tem algumas semanas até a determinação de cumprimento da sentença do processo que trata da suposta tentativa de golpe. E aí Jair Bolsonaro teria que utilizar esse período de maneira muito responsável, entendendo quais são os cálculos a serem feitos e os anúncios, né? Porque precisaria escolher quem será a pessoa que irá representá-lo nas eleições, fazer as costuras com os partidos do Centrão e, eventualmente, até
inflamar ou manter a sua base muito atenta aos movimentos do Partido Liberal, sobretudo, né, Dávila? É exatamente isso, Caniato. Na verdade, se vivêssemos num país onde reinasse a lei, Jair Bolsonaro deveria sair da prisão domiciliar neste momento, aguardar que todos os embargos fossem respondidos pelo Supremo e daqui a 60 dias, 70 dias, aí sim ele teria de começar a cumprir a pena. Ou seja, ele tem uma janela de 60 dias de liberdade plena para articular as alianças e ungir o seu candidato à presidência da República. Por que isso é importante? É importante por três coisas. Primeiro, para ele ter o protagonismo para costurar as chapas, não só presidencial, como senadores, governadores. Segundo, é fundamental para que tenha uma candidatura competitiva e que não seja fruto amanhã de boatos e que divida ainda mais a direita. Terceiro, Jair Bolsonaro talvez seja aquele que tenha mais interesse em ver o candidato da direita triunfar nas eleições de 2026, justamente para poder ter um indulto presidencial e aí não cumprir mais a pena. Então, é de seu interesse próprio, é do interesse do seu partido e é do interesse do bloco da direita, que haja união e não divisão. E esses 60 dias serão essenciais para se costurar os pactos, os acordos entre políticos, candidatos e evitar que as fake news proliferem de tal forma para dividir a direita e aí sim condenar a uma derrota eleitoral em 2026, o que seria um desastre para o país.